Nesse vídeo eu quero te explicar por que que, na média, as clínicas que são franquias faturam mais do que as clínicas independentes. Para isso, a gente vai ter que entender como que surge uma franquia de forma bem básica para que tu consiga entender qual é a diferença da tua clínica, que normalmente é uma clínica independente. Bom, vamos para o surgimento da franquia. Como é que vai surgir uma franqueadora, um modelo de franquia? Essas franquias, para elas existirem, tem vários processos ali, inclusive jurídicos, mas a gente precisa, em primeiro momento, olhar para o negócio. E é que é esse ponto que eu vou me deter. Para a franquia funcionar, ela existir, ela precisa de um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, a gente vai ter toda a modelagem do negócio, tá? Então, existe já uma estrutura definida e organizada de como essa empresa ela vai funcionar. Para quem que ela vende, o que que ela vende, como vende, o preço que ela vende, como é que ela se comunica, quais são os canais de aquisição, quais são os canais de entrega para o cliente. Toda a estruturação do modelo de negócio já está organizado. Outro ponto também muito importante para que o funcionamento aconteça dentro do modelo de franquia são processos padronizados. Então, qual é o passo a passo da execução de cada coisa, né? É comum a gente encontrar algumas franquias que não têm absolutamente todos os processos padronizados, mas alguns processos básicos são essenciais. Processos como o processo de aquisição de novos clientes, processo de gestão da base de clientes, processo até da execução da comunicação dentro das redes sociais. Então, normalmente a franquia ela vai definir alguns processos que vai guiar o franqueado, né? A pessoa que compra uma unidade e começa a exercer ali o trabalho. Normalmente também as franqueadoras elas vão ter unidades modelos, que são unidades onde elas conseguem fazer mais testes. Então, antes de lançar para a rede toda, as franqueadoras elas acabam fazendo testes em unidades específicas para validar certa ideia, certo processo, estratégia, e depois repassar para o restante das unidades. Então essas seriam umas estruturas básicas, além de uma estrutura básica de treinamento, né? Porque também de nada adianta ter uma estruturação de processo, ter um modelo de negócio definido, ter ter coisas novas sendo validadas, se ninguém da equipe é treinado. Então, aqui eu me detive só ao modelo de negócio como um todo e a parte, principalmente a parte comercial, tá? Então, essa seria a estrutura básica. E aí a gente já consegue enxergar algumas diferenças. Dentro das franquias, a gente enxerga uma clareza maior de quem é o público de fato, quem são as pessoas que mais compram da franquia, qual é a estrutura de oferta. Quando eu falo em oferta, não é lá o desconto de 30%, é a oferta, ela é a comunicação, como a gente vai comunicar para o mercado o produto, o serviço que está sendo vendido. Então, entender quem é o público, como é que a gente vai oferecer os serviços da clínica. Outra diferença também, que é uma parte da estrutura básica de uma clínica, é pelo menos uma planilha ou um CRM para registro dos contatos das pessoas que chegam. Então, todo mundo que chega interessado em comprar algo de ti, tu registra em um determinado lugar, e esse lugar vai ser o local onde tu centraliza todas as informações das pessoas interessadas, dos teus clientes, para que tu possa futuramente analisar essas informações e entender quais são os perfis de pessoas que compram de mim, o que que essas pessoas compram, quando elas não compram, onde é que elas estão travando, em que etapa dessa jornada de compra elas estão travando, é no agendamento, é no comparecimento, no momento da avaliação, elas acabam não comprando mais coisas.
essas pessoas que não compram, quais são as objeções que elas trazem. Então, tudo isso só é possível a partir do momento em que tu registra informações sobre essas negociações que tu está fazendo. Senão, vão ser só informações soltas na tua cabeça e que tu vai ter que tomar decisões a partir disso e se torna muito mais difícil. Então, um registro básico dos contatos que chegam na tua clínica é muitíssimo importante para conseguir otimizar todo o processo de vendas. Falando também do processo comercial, normalmente essas franquias elas vão ter processos comerciais mais bem definidos. Alguns processos um pouco falhos ali, mas que sempre tem uma estrutura básica e que tu consegue ajustar dependendo da região, dependendo do tipo de público que está conseguindo atender. Então, o processo comercial mais o treinamento da equipe comercial é algo que vai ajudar a ter uma conversão muito maior das pessoas que estão chegando na tua clínica. Porque de nada adianta a gente focar em fazer uma excelente comunicação na ponta, nas redes sociais, por exemplo, mas as pessoas chegam no comercial e o teu comercial não consegue fazer perguntas ali estratégicas para entender o que que a pessoa está precisando, levantar os problemas dessas pessoas, o que que esses problemas como é que esses problemas estão impactando a vida dessas pessoas, quais são as necessidades de fato que essas pessoas estão tendo e por que que elas procuraram a clínica, né? E entender mais a fundo essas informações para que o comercial consiga fazer uma negociação que seja interessante para o público que está entrando em contato, já que não seja só a venda pela venda. Então, essa é uma estrutura importante. Outra coisa também que normalmente acontece, e é uma diferença, é a otimização constante dessa estrutura. Então, quando tu executa determinadas ações, tu executa determinados processos, com o passar do tempo, pela execução, tu vai começar a enxergar alguns gargalos, algumas travas. Então, o processo comercial, esse é o processo atual. Beleza, eu estou executando isso por um tempo e começo a enxergar, bom, esse processo comercial está com uma determinada falha em tal parte. Essa parte está me prejudicando nas vendas. Então, eu vou fazer uma otimização, eu vou analisar essa parte, entender o que está acontecendo, fazer uma otimização desse processo e aí refazer aquele treinamento com o comercial, tá? Claro que aqui existem dois casos, né? Tem a clínica que tem uma equipe comercial e tem a clínica onde a própria pessoa que faz, talvez seja o teu caso, a própria pessoa que está fazendo os procedimentos também é a pessoa que atende. Então, mas mesmo assim, isso não exclui a necessidade de um processo e de um treinamento, nem que seja de ti para ti mesmo. Tem que olhar para esse processo com constância, tem que repassar ele, tem que olhar, bom, aqui tem um gargalo, não tem, o que que eu posso otimizar? Então, isso é interessante de fazer com certa constância, principalmente quando tu observa um gargalo que está te prejudicando muito nas vendas. Então, essa seria a estrutura básica, e toda essa estrutura ela vai servir para que tu tenha cada vez mais dados sobre a tua operação, e esses dados, eles não podem existir ali só por existir. Esses dados, eles vão te ajudar a tomar decisões cada vez mais assertivas, né? Então, seguindo uma estrutura básica, tu consegue fazer uma coleta de dados. Com a coleta de dados, tu tem agora informações para analisar. Com essa análise das informações, tu consegue identificar gargalos, pontos que estão atrapalhando a tua operação, teu crescimento, e a partir dali tu consegue otimizar isso e vender cada vez mais. Bom, e se aí na tua clínica tu estiver um pouco perdida, talvez, com essa parte de processo comercial, estruturação, análise de dados, planilha ou CRM para gerir esses leads e está se sentindo perdida nessa parte das vendas, clica no primeiro link da descrição.
faz o teu cadastro ali. Eu vou entrar em contato contigo para ver como que a gente pode te ajudar hoje a organizar toda essa estrutura comercial para que a tua clínica venda cada vez mais.